estão percebendo, né, que eu estou aqui, ó, de soldado, né? Você sabe o que faz um soldado? Um soldado, ele luta, ele defende, ele protege o seu povo. Cuidado, ele também tem cuidado com os feridos. Ele se preocupa em proteger as pessoas, não é verdade? E vocês sabem que um soldado, né, ele precisa de toda uma armadura, uma roupa diferente. Por isso que eu tô com esse cap aqui. Um soldado, ele precisa cumprir as ordens do seu comandante, né? E nós também somos, de certa forma, soldados. Diante da vida, das dificuldades, da pandemia, das doenças, a gente sabe que nós temos um comandante. E o nosso comandante é Cristo. E Ele nos instrui acerca de como devemos agir na nossa vida, de como devemos proceder, o que nós precisamos fazer para vencer a batalha do dia a dia. Nesse cântico, a gente vai falar sobre isso. Vamos louvar a Deus com esse cântico?
Nesse trimestre, nós vamos estar aprendendo o que é ser um soldado. Mas não um soldado qualquer, um soldado de Cristo. Um soldado comum, como este aqui, na verdade, esse soldado aqui não é tão comum assim, né? Porque é um soldado de uma época diferente da que nós vivemos. Aqui é um soldado romano, né? Mas um soldado, ele sempre vai ter que estar aprendendo a se defender, aprendendo a lutar. E para isso, ele precisa, número 1, seguir as orientações do seu comandante. Tudo aquilo que o comandante ensinar para ele, ele precisa cumprir. E além disso, um soldado, um bom soldado, também vai ter o quê? A sua armadura, não é verdade? Nessa armadura aqui, uma armadura bem antiga, nós temos o capacete, vejam. Nós temos o escudo, a espada, né? As sandálias do soldado, a couraça da justiça, né? Enfim, o escudo, já falei do escudo, né? Então, todo soldado precisa de uma armadura. E nós também, como soldados de Cristo, precisamos de uma armadura. Mas a armadura que nós precisamos não é essa armadura do capacete, da espada, do escudo, conforme se apresenta aqui nesse desenho. É uma armadura diferente, poderosa e muito especial. E é sobre essa armadura, e é sobre ser soldado, e é sobre obedecer o nosso comandante, que não é homem na terra, que nós iremos aprender nesse trimestre. Nós vamos aprender a sermos soldados de Cristo. E ser soldados de Cristo significa muitas coisas. Vamos lá? Vamos aprender juntos? Na lição de hoje, nós vamos aprender que a Bíblia diz que nós, soldados de Cristo, não lutamos contra as pessoas. Nós não lutamos contra carne nem sangue. Os nossos inimigos, eles são invisíveis. E eles querem que nos afastemos de Deus. Eles querem que nós nos afastemos das pessoas, que a gente não faça a vontade de Deus, que a gente não conheça o nosso Deus, que a gente não tenha a vida eterna. E contra essa luta, contra esses inimigos que a gente não pode ver, porque eles são invisíveis, né? Normalmente os soldados, eles observam os seus inimigos, não é verdade? Para poderem lutar e se proteger. Mas, na nossa vida, como soldados de Cristo, nós não lutamos com inimigos visíveis. Ai, tia Laura, o que isso significa? Isso significa que esses inimigos não são as pessoas, não é aquele coleguinha que faz alguma coisa chata com você, não é o irmãozinho que pegou o seu brinquedo, nada disso. Os nossos inimigos não são pessoas, mas eles existem. O inimigo da nossa alma, ele deseja que a gente não esteja perto de Deus, que a gente não leia a palavra, que a gente não ore, né? E para lutar contra esse inimigo invisível, a palavra diz que a gente tem uma armadura toda especial e que a gente deve usar essa armadura. E esse versículo está escrito lá em Efésios 6:11. Está escrito bem assim: vistam-se com a armadura que Deus dá para vocês, para que estejais firmes nas dificuldades. Vamos repetir? Vistam-se da armadura que Deus dá a vocês, para que estejais firmes nas dificuldades. Efésios 6, versículo 11. Vamos guardar esse texto? E nós iremos aprender durante todo esse trimestre sobre essa armadura especial e poderosa que nos ajuda a fazer a vontade do nosso Deus, o nosso comandante, que nos ajuda a fazer coisas boas, que nos ajuda a crescer, a lutar e a vencer. Sim, um soldado precisa poder perceber quem são os inimigos. E na nossa
nossa jornada, na nossa vida, nem sempre os inimigos a gente vai conseguir ver. A gente vai precisar da ajuda de Deus para perceber realmente quais são esses inimigos invisíveis. Às vezes o nosso inimigo pode ser o medo. Às vezes o nosso inimigo pode ser a falta de fé. Às vezes o nosso inimigo pode ser a falta de perdão. Às vezes o nosso inimigo é a gente mesmo que está com preguiça de ler a Bíblia, de orar. Né? E o nosso inimigo é tudo aquilo que nos afasta de Deus. Aquilo que não quer que a gente fique pertinho de Deus, aprendendo as coisas incríveis que Ele tem para nos ensinar. E, na história de hoje, a gente vai perceber que assim como nós temos inimigos invisíveis, nós também temos a ajuda de Deus invisível, que muitas vezes a gente não percebe. Né? Hoje nós vamos contar a história de Eliseu. Eliseu era um profeta de Deus. Ele viveu há muitos anos atrás. E na época que Eliseu vivia, Israel estava em guerra. E, por aquela ocasião, os inimigos de Israel haviam cercado Israel e eles eram numerosos. E Eliseu e seu servo estavam conscientes disso. E eles poderiam sentir muito medo. Inclusive o servo de Eliseu, ele ficou com muito medo. Mas Eliseu, que era um homem de Deus, ele pôde ver pelos olhos da fé a ajuda e a proteção de Deus. E ele disse ao seu servo: abra os seus olhos para que você possa ver o exército numeroso de Deus que está a nos cercar. E Eliseu orou para que o seu servo visse esse exército numeroso. Ao abrir os olhos, ele viu, e havia carros de fogo e anjos, um exército numeroso, cercando o povo de Deus. Nessa história, em que nós vimos o profeta Eliseu enxergar pelos olhos da fé a proteção que vinha de Deus, e mais do que isso, a orar e pedir para que também o seu servo pudesse enxergar essa proteção, nós aprendemos que nós temos a proteção de um Deus que nos ama, que cuida de nós e que nos salva. Esse Deus, ele não poupou nem o seu filho, ele enviou o seu filho para nos amar, para nos ensinar e para nos salvar. Quando Jesus morreu na cruz, ele nos salvou de todos os nossos pecados, de tudo aquilo que nos escraviza e nos impede de estar perto de Deus. Quando Jesus ressuscitou, ele depois esteve com os seus... Ele voltou a viver, né? Que ressuscitar é isso, voltar a viver. E ele esteve com os seus discípulos por 40 dias. E durante esses 40 dias, ele disse que eles teriam um ajudador, que é o Espírito Santo. Que nesse momento, nós teríamos também esse ajudador. E Jesus, ao subir aos céus, os discípulos perceberam também que haviam anjos, 2 anjos. Neste momento em que Jesus voltou, retornou aos céus, prometendo que voltaria. Então, ainda que nós não percebamos, ainda que a gente não consiga enxergar, precisamos entender 2 coisas. Uma, nós temos inimigos que são invisíveis. E muitas vezes, esses inimigos a gente não percebe. É a falta de fé, é o medo, é a inveja, é a desobediência, é tudo aquilo que deseja nos afastar de Deus. Nós temos um inimigo da nossa alma que não quer que a gente esteja pertinho de Deus. Mas nós também temos os anjos do Senhor a nos proteger. Nós temos o Espírito Santo e, principalmente, nós temos a armadura de Deus. E durante todas essas lições, nós iremos aprender um pouquinho mais sobre essa armadura. Já pensou? Pensa capacete, escudo,
que na nossa luta, na nossa vida, contra esses inimigos invisíveis, né? A gente vai lutar usando essas coisas que um soldado comum usa? Certamente não. A armadura de Deus ela é especial, mas muito poderosa. E é isso que iremos aprender juntos. Precisamos dessa armadura, precisamos do Espírito Santo e precisamos de Deus. E é por isso que agora a gente vai orar, tá certo? Nós vamos fechar os nossos olhinhos e vamos pedir a Deus que Ele nos ajude a lutar, a nos defender e a vencer. Vamos fazer isso agora? Feche os seus olhos juntamente com a sua família e vamos fazer a nossa oração. Senhor Deus, queremos te dizer o quanto precisamos de Ti. Queremos te dizer, Deus, que nós somos frágeis e fracos. E muitas vezes nem conseguimos ver os inimigos que desejam nos destruir. Mas sabemos que temos um Deus poderoso, um Deus que faz com que seus anjos acampem ao nosso redor, um Deus que enviou o seu Filho Jesus para morrer por nós e ressuscitar, nos trazendo a promessa de que um dia nós também vamos ter uma vida eterna com Ele. Deus, em nome de Jesus, nos ajude a enxergar a Tua proteção, a enxergar a Tua armadura, nos ajuda a vestir essa armadura todos os dias e nos ajuda a lutar com as armas que o Senhor tem nos dado. Em nome de Jesus, abençoa-nos, Senhor. Abençoa cada criança, cada família. Abençoa cada um de nós nessa luta que é a vida. Em nome de Jesus, amém. E hoje, no momento das nossas atividades, nós que estamos aprendendo a ser soldados de Cristo, também vamos fazer um soldado. Esse soldado aqui, para a gente poder fazer, a gente vai precisar do rolo de papel higiênico, vamos precisar de cola, vamos precisar de papel verde, vamos precisar de papel branco, de papel marrom, de tesoura, tá? E vamos precisar também de uma caneta preta. Vamos lá, então? Nós vamos fazer primeiro o contorno do rosto do nosso soldado, tá bom? Para isso a gente vai utilizar essa caneta preta, tá? Vejam, fiz o contorno do rosto, certo? Tem duas maneiras de fazer os olhinhos. Você pode fazer os olhinhos usando esse papelzinho branco e recortando. Vejam, vou fazer aqui para você. Você recorta duas bolinhas para fazer o olhinho. Ou se você preferir, você também pode desenhar os olhinhos no rostinho do soldado, tá certo? Vejam aqui, ó, as bolinhas. Daí, com a canetinha preta, você vai fazer a parte preta dos olhos. E vamos reservar os olhinhos aqui para depois a gente colocar no nosso soldado. Nós vamos também fazer a farda do nosso soldado, né? Uma espécie de armadura, né? Para a gente poder... Para fazer essa farda, a gente vai usar o papel verde, tá vendo? Veja como vai ficar. E a gente passa a cola. De
preferência uma cola que funcione, tá, gente? Essa aqui tá bem difícil. Brincadeira, só para descontrair. E a gente passa e cola essa parte verde aqui, ó. Ok? Segura um pouquinho para firmar, né? E agora nós vamos colocar a parte marrom, que é a parte de baixo. Você vai passar a cola nessa parte marrom, né? E também vai prender ela aqui, ó. Calma aí, só um pouquinho. Vejam? Ok? Muito bem. E se você tiver uma tirinha preta, também vai ser bem bacana para você fazer o cintinho. Mais uma vez você vai usar a cola. E o que sobrar você pode cortar com a tesoura. Ok? Com esse pedacinho verde você vai fazer o gorro, ou como diz, o cap. Tem várias formas, né, de chamar isso. Na verdade, quem é militar sabe que o gorro é diferente do cap. Tia Laura não sabe muito bem isso, mas vamos aprender, né? Se você tiver um papai militar, você pergunta o que é cap, o que é gorro. E existe também o capacete, né? Na verdade, o que protege mesmo é o capacete, que ele é mais forte, né? E na nossa armadura que a gente aprende na Bíblia, também tem um capacete. Só que não é um capacete do jeito que a gente conhece. É um capacete espiritual que chama o capacete da salvação. E aí você prende aqui o capacete no seu soldadinho aqui, no seu soldado. Ok? Vamos ver como é que tá ficando? Tá quase pronto. Quase, quase, quase. Aí você segura assim um pouquinho, ó, para a cola não descolar, tá bom? Pressiona assim. Ok? Agora você vai colar os olhinhos. Lembrando que os nossos inimigos, né? Nem sempre a gente consegue ver. Porque o nosso inimigo não são as pessoas. Os nossos inimigos, às vezes, é a falta de fé, é o medo, não é verdade? E aí, o Espírito Santo é que nos ajuda a descobrir os nossos inimigos e lutar contra eles, né? E por isso a gente precisa da nossa armadura especial que a gente vai aprender durante todo esse trimestre. Ah, mas ainda não terminei. Tia Laura, tá faltando completar aqui, ó, com a canetinha. Você vai completar agora o rostinho do seu soldado, ok? Veja bem como é que eu vou fazer, ó. Ó, fiz a carinha. Tá vendo? Ficando legal?
posso também melhorar um pouquinho essa farda dele. Vamos colocar um bolso aqui, né? Você pode colocar também umas medalhinhas, não sei. Você também pode fazer aquela farda que ela é um pouquinho manchada, né? Pode colocar umas manchinhas assim. Enfim, fiz o meu soldado. E você vai fazer o seu. Se você tiver dificuldade, peça para o papai, para a mamãe te ajudar, né? Enfim, eu tenho certeza que o seu soldado vai ficar muito melhor que o meu. Muito melhor mesmo, tá? Mas mais importante do que fazer esse soldado, muito mais importante, é a gente aprender a ser soldado de Cristo. Tá certo? Vamos aprender isso? Para ser soldado de Cristo, a gente precisa saber que Ele é o nosso comandante e que a gente precisa obedecê-lo. E para obedecê-lo, a gente precisa conhecer a sua palavra, porque as suas ordens estão na palavra. E além disso, para ser soldado de Cristo, você precisa vestir uma armadura especial. Não é uma armadura como essa armadura que nós conhecemos de um soldado, né? É uma armadura que é poderosa e especial e que a cada domingo a gente vai estar estudando juntinho. Tá bom? Bora lá? Bora aprender? Ai, gente, nossa, como eu gostei de aprender sobre ser um bom soldado de Cristo. Eu estou muito emocionada, gente, porque eu descobri muitas coisas importantes. A primeira coisa que eu descobri é que eu preciso enxergar quem são os meus inimigos. E eles não são as pessoas, viu, gente? Nós lutamos contra inimigos muito invisíveis. São inimigos como a falta de fé, o medo, a falta de perdão, a falta de amor. São aqueles inimigos que existem para nos afastar de Deus. O inimigo da nossa alma. Ele não quer que a gente ore, que a gente leia a Bíblia. Mas eu aprendi também que existem aqueles que nos protegem. Deus envia os anjos para acampar ao nosso redor e nos proteger. E além disso, nós temos também o Espírito Santo. Jesus morreu, ressuscitou e prometeu que enviaria para a gente o nosso Espírito Santo para nos ajudar, para nos consolar, para nos ensinar. E ainda mais, eu aprendi que eu também posso vestir a armadura de Deus. É uma armadura diferente. Uma armadura muito poderosa. Super poderosa. Mais forte do que qualquer poder de super-herói. Essa armadura me protege. Nós vamos aprender sobre essa armadura. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, marcha, soldado! 1, 2, 3, 4, marcha, soldado! 1, 2, 3, 4, marcha, soldado! Vamos aprender sobre a armadura de Deus no espaço IPBC Kids! Esse ano de 2021 promete, crianças! Vamos aprender muito juntos! Espaço IPBC Kids, Lilica na área! Tchau!